Não foi, esteve longe de ser uma grande atuação do Internacional contra o Sport Recife aqui no estádio Beira-Rio. Mas o principal objetivo para esta noite foi conquistado. O Inter venceu o Sport Recife e desta forma afasta aquilo que era um grande medo de todo o torcedor colorado. A proximidade com a zona do rebaixamento tem uma folga a partir de agora. O Inter mostra que o Beira-Rio voltou a ser um adversário para as equipes que vêm jogar contra o Inter aqui. E a partir disso, a sequência fora de casa contra Bahia e Fluminense tem outro peso e muito menos desespero em sua conta. Não significa que o torcedor está satisfeito, mas sim significa que o torcedor está aliviado. Tudo sobre a vitória de 2-0 do Colorado sobre o Sport no Beira-Rio, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. O Inter venceu por 2-0 o Sport Recife aqui no estádio Beira-Rio. E se engane quem pense que foi uma vitória absolutamente tranquila, porque não foi. Se engane quem pense que foi uma vitória onde o Inter teve uma soberania em cima do lanterna do campeonato e de forma soberana, tranquila, conseguiu esses 3 pontos. Não foi. Foi uma vitória até em certo ponto acidentada do Internacional. Eu diria que até o momento do segundo gol, o Sport jogava melhor do que o Internacional. O Inter se salvou em vários momentos do jogo, mas o Inter fez a sua obrigação. E eu preciso falar do estádio Beira-Rio, que voltou a ser um ponto que ajuda o Inter. Voltou a ser um estádio que joga junto com o time. O torcedor não está satisfeito, muito longe disso. O torcedor está chateado, teve protesto na chegada dos jogadores aqui no estádio Beira-Rio. Mas quando o juiz apita, o torcedor sabe que tem que apoiar, que não adianta muito as fragilidades de gestão, as fragilidades administrativas, as fragilidades técnicas, que é esse time que os caras têm, esse time que tem que ser empurrado. E a torcida empurrou. A torcida jogou junto nos 90 minutos e foi fundamental para a construção do resultado. O Ramon Dias coloca aquele time que a gente imaginava, ele não teve medo de mudar, ele mexe no gol, tirando o Antony em uma fase para colocar o Ivan, ele mantém o sistema tático do 5-4-1 que deu certo contra o Botafogo aqui, mas mexe em algumas peças. O Bruno Gomes entra na vaga do Bruno Henrique, fez uma boa partida o Bruno Gomes. No ataque, o Alan Patrick, com um problema de lombalgia, deu lugar ao Rafael Borré. Na zaga, um Gabriel Mercado, preservado por desgaste físico, deu lugar ao Cleiton Sampaio. E o Inter foi um time que soube atacar, porque o Inter ataca melhor nesta formação. Em especial, pelos 2 laterais. Aguirre e Bernabé são jogadores muito fortes ofensivamente. E o Inter se usou disso para atacar a equipe do Sport Recife pelos lados do campo e conseguiu criar oportunidades já no começo do jogo. O Inter era melhor no começo da partida. Levou algumas estocadas do Sport com um certo perigo, mas o Inter era melhor e conseguiu construir o seu gol. E o gol começa naquele que para mim foi o melhor jogador em campo do Inter hoje, Alexandro Bernabé, que sim, tem as suas fragilidades defensivas, mas é impressionante como quando ele tem liberdade para atacar, ele faz total diferença. O Bernabé foi a melhor peça ofensiva do Internacional. E ele recebe uma bola no centro do gramado e acerta um lançamento de 50, 60 metros para o Vitinho. O Vitinho tem sido um jogador muito importante. Ele domina, encara o marcador e acha um cruzamento para o Rafael Borré, entrando na vaga do Alan Patrick, tendo uma participação na armação das jogadas. O Borré foi centroavante e embaixo da goleira só completou para o gol para fazer 1-0. Mas o susto não acabou, porque o Sport Recife cresceu no jogo. E o Sport Recife criou depois do gol do Internacional. O Derek Lima deu muito trabalho para a defesa do Internacional, em especial nas transições. O Vitão fez um jogo inseguro, posicionado no centro da zaga, levou muitas bolas nas costas, em que o Inter teve que contar com a sorte e principalmente com a deficiência do ataque do Sport Recife, que não conseguiu fazer o gol. Mas o Sport criou muito no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Sport seguiu em cima. O Inter tentou estocar
um contra-ataque para matar o jogo. Esse contra-ataque surgiu no pé do Rafael Borré, que desperdiçou uma chance de frente para o goleiro Gabriel Magalhães. Só ele, o goleiro, ele recebeu um passe em profundidade do Carboneiro e chutou para fora. Mas veio o gol. E o gol do 2-0 do Desafogo, em um momento onde o Inter levava assim um sufoco do Sport Recife, vem através da individualidade daquele que é o melhor jogador do Inter nos últimos jogos. Se nesse jogo aqui o Bernabé, para mim, foi melhor em campo, o Carboneiro tem tido a responsabilidade de botar a bola embaixo do braço e resolver individualmente para o Internacional nos últimos jogos, no plural. E hoje ele fez isso de novo. Ele domina uma bola meio que perdida pelo lado esquerdo entre 3 jogadores. Ele vai limpando, driblando, achando espaço. Um gol meio de pelada. Ele faz um cruzamento no meio da defesa do Sport, que come mosca, e o Bruno Henrique consegue completar para o gol e fechar o placar de 2-0. Outras notícias positivas. Eu achei que o Alan Benítez entrou bem no jogo, tá? Um lateral direito que ainda não tinha mostrado bom potencial com a camisa do Inter, fez um bom jogo hoje depois que entrou na vaga do Brian Aguirre. O Raikkonen, garoto, 17 anos, cara, olho nesse guri. Ele entra na vaga do Borré, ele dá muita vitalidade, muita velocidade, quase faz um golaço, chamando o defensor para individualidade, limpando com a perna esquerda, batendo no ângulo. O goleiro do Sport fez uma grande defesa e o Inter consegue, e a melhor das notícias é essa, uma importante vitória. Sobe para 35 pontos, passa o Atlético Mineiro, assume a 14ª colocação e observa de camarote o jogo entre Santos e Vitória para saber qual vai ser o time a o incomodar em um futuro. Mas uma distância relativamente segura foi aberta a partir de agora do Z4, são 7 pontos do Vitória, que vai jogar nessa segunda-feira contra a equipe do Santos. A principal notícia foi a vitória. Não jogou tão bem, teve defeitos. Defensivamente, principalmente, o Inter foi um time muito frágil. Mas isso é para olhar para depois. A gente sabe que o objetivo era respirar, era ter um alívio. E o Inter tem esse alívio. Novar a barrar. O Inter fez a sua obrigação, venceu o Sport Recife e parece que espanta um pouco esse fantasma da Série B. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!